Olá, pessoal, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Maria Vitória Souza e a nossa aula de hoje vai ser sobre NOx, número de oxidação. Vocês já ouviram falar? Sabem o que é? Sabem para que serve? Normalmente, o conteúdo de NOx é visto por muitos estudantes como um conteúdo chato, pois necessita de memorização de algumas regras. Mas na aula de hoje tentaremos desconstruir isso juntos para que assim a aula seja leve e a aprendizagem seja efetiva. Então vamos lá? Bom, como é uma aula inicial, ela vai ser dividida em duas partes. Na parte 1, que é a aula de hoje, trabalharemos a definição do número de oxidação e falaremos de algumas regras para a determinação do NOx. Não veremos todas, apenas as principais, né, algumas. E na aula 2, na parte 2, a gente verá o resto. E teremos o exercício também. O exercício e o jogo Mahjong Ken eu aplicarei na aula 2. E aí, a partir da aula de hoje, vocês já podem fazer algumas, vocês já conseguem aplicar algumas coisas do conteúdo de hoje no jogo. Então, vamos lá. Para que serve o NOx, né? E o que é esse número de oxidação? O número de oxidação ele é útil, muito útil para muitos propósitos. Dentre eles, né, os principais, é para a identificação de reações redoxas e é utilizado também como um método muito importante, muito útil para o balanceamento das reações de óxido-redução. Esse conteúdo de reações de óxido-redução trabalharemos em aulas posteriores. Vocês verão que são reações químicas muito importantes e que estão presentes no nosso cotidiano, em muitas situações. Bom, mas conceituando quimicamente, o que vem ser o número de oxidação? O número de oxidação ele é o estado elétrico que uma espécie química adquire quando participa de uma ligação química. E por que espécie química? Quando eu falo de espécie química, eu estou me referindo a um átomo, um íon ou molécula. E uma propriedade periódica que está muito atrelada ao número de oxidação é a eletronegatividade. Esta é a tendência relativa de um átomo ligado em atrair os elétrons para si. E aqui eu trago para vocês uma tabela periódica com os valores da eletronegatividade de acordo com Linus Pauling. Então, podemos analisar a eletronegatividade de duas maneiras. Por período, né? Por grupo, descendo no grupo, e por período. Quando a gente analisa a eletronegatividade descendo no grupo, percebemos que, à medida que descemos no grupo aqui, ó, do hidrogênio para o lítio, para o sódio, o raio atômico vai aumentando. Por que isso acontece? Porque o raio atômico aumenta e os níveis eletrônicos estão aumentando. Então, a distância entre o núcleo, que concentra a carga positiva, e os elétrons, ficam maior. Então, a atração entre eles será menor também. Então, logo, a eletronegatividade, ela diminui descendo no grupo. Já analisando por período, a gente tem por período aqui, a gente tem a mesma quantidade de níveis eletrônicos, mas o que diferencia são a quantidade de elétrons na camada de valência, a camada mais externa. Então, como os elétrons vão aumentando nessa última camada, a distância entre o núcleo e esses elétrons fica menor. Logo, a atração entre eles será maior. Então, podemos concluir que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Numa ligação iônica, o NOx corresponderá à sua carga real. E por que eu falo assim carga real? E por que carga real, professora? O cloreto de sódio é formado por uma ligação iônica. E aqui temos o sódio e o cloro. O sódio ele pertence ao grupo dos metais alcalinos. Ele tem um elétron na sua última camada de valência. Já o cloro pertence ao grupo 7 e é bastante eletronegativo. Né? Se a gente voltar lá, perceba que o cloro aqui, ó, a gente tem que os metais eles possuem baixa eletronegatividade, os metais de transição eles possuem média eletronegatividade e os ametais, que são esses elementos aqui da direita, possuem alta eletronegatividade. Então, o cloro, ele tem, por ser muito eletronegativo, ele vai atrair esse elétron do sódio, já que ele tem essa capacidade de perder, né? Ele tem essa facilidade de perder elétron.
Lembram da aula de ligações químicas que os elementos, né, eles formam ligações, os compostos formam ligações para adquirir estabilidade? Então, a partir da regra do octeto, a gente tem que o sódio é mais fácil, né, em termos energéticos, ele perder o seu elétron do que ele ganhar 7 para completar 8 elétrons, de acordo com a regra do octeto. Então, é mais fácil ele perder o seu elétron para o cloro, né? Porque o cloro vai atrair esse elétron do sódio fortemente, então vai haver a formação do composto do cloreto de sódio. Então, dizemos que o NOx do sódio, no caso aqui, forma-se o cátion sódio e o ânion cloreto. Então, o NOx do sódio é mais 1 e o ânion, desculpa pessoal, e o NOx do cloro é menos 1. Para o fluoreto de magnésio é a mesma análise. A gente tem que o magnésio ele faz parte do grupo 2 dos metais alcalinos terrosos, então eles têm essa tendência de perder os seus 2 elétrons. E o flúor também faz parte do grupo 7 da tabela periódica. Então, cada elétron do magnésio vai ser atraído por um átomo de flúor. Então, a gente vai ter aqui essa atração do elétron do magnésio. Cada elétron de magnésio vai para um átomo de flúor. E aí a gente tem a formação do composto iônico. A gente vai ter a formação do cátion magnésio e do ânion fluoreto. Então, no composto fluoreto de magnésio, o NOx do magnésio vai ser mais 2 e do flúor menos 1. No composto covalente molecular, que é formado por ligação covalente, obviamente, a gente tem um compartilhamento de elétrons numa ligação covalente, não é isso, pessoal? Então, o NOx ele corresponderá ao caráter parcial que o elemento adquiriria se a ligação fosse rompida e o par de elétrons ficasse com o elemento mais eletronegativo. Percebam que a eletronegatividade sempre está atrelada ao NOx. Então, aqui eu trago para vocês a representação, né, da estrutura da água, da molécula da água. E supondo que essa ligação for rompida, a gente vai ter aqui, se a gente quebra essa ligação, se a gente rompe essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, eles vão adquirir, o hidrogênio, né, vai adquirir um caráter parcial positivo e o oxigênio um caráter parcial negativo. Mas por que isso, professora? O oxigênio, ele é muito eletronegativo e por isso ele consegue atrair mais, né, os elétrons do hidrogênio. Mas aqui está havendo um compartilhamento de elétrons. Mas nesse caso, supondo que essa ligação seja rompida, vai haver esse caráter parcial. Então, por isso que a gente diz que o NOx ele corresponde ao caráter parcial no composto covalente. Então, aqui no hidrogênio, o NOx é mais 1, né, nesses 2 hidrogênios. E no oxigênio, o NOx é menos 2. Para a molécula de hidrogênio, né, segue a mesma análise também. Temos 2 átomos iguais, né? 2 átomos de hidrogênio. Então, nesse caso, não haverá diferença de eletronegatividade. Por isso, dizemos que o NOx aqui no hidrogênio molecular é 0. Vale ressaltar que aqui não é 0 para cada hidrogênio. Eu coloquei aqui, mas o NOx ele se refere ao composto como um todo, no caso é o hidrogênio molecular. Agora vamos falar de algumas regras para a determinação do NOx. Mas antes, eu quero fazer uma observação para vocês. Gente, a regra do NOx, ela não vem do nada, ela não é à toa. Por isso que muitos estudantes acham esse conteúdo chato. Se a gente consegue perceber, consegue analisar a tabela periódica e perceber as características dos elementos e as suas tendências, fica muito mais fácil de a gente assimilar, de a gente compreender o porquê de determinado elemento ter determinado NOx. Então, para a primeira regra, vamos falar do hidrogênio. O hidrogênio, ele está no grupo 1. Ele pertence ao grupo dos metais alcalinos, mas ele não é um metal alcalino. Importante ressaltar isso. Então, ele só tem um elétron, um próton e um elétron. Então, na maioria dos casos, o hidrogênio ele vai apresentar NOx mais 1. A exceção será quando ele estiver ligado a metais. Então, quando ele apresentar o NOx mais 1, que é na maioria dos casos, ele vai estar ligado a metais. No caso,
quando ele está ligado a metais, o elemento ligado será mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nesse caso, ele apresentará NOx mais um. Quando estivermos diante de hidretos metálicos, que é quando o hidrogênio está ligado a metais, o elemento ligado será menos eletronegativo do que o hidrogênio. Lembram da análise da tabela periódica que os metais eles possuem baixa eletronegatividade? Então, nesse caso, o NOx do hidrogênio, quando estivermos diante de hidretos metálicos, o NOx será menos um. Então, aqui eu trago exemplos para vocês do hidreto de sódio, hidreto de potássio, hidreto de cálcio, hidreto de alumínio. Em todos esses compostos, o NOx é menos um, porque nesse caso, o hidrogênio é mais eletronegativo do que o sódio, do que o potássio, do que o cálcio, do que o alumínio. Entendeu, pessoal? Ficou claro? E nesse caso aqui, do ácido clorídrico, do ácido fluorídrico, do ácido iodrídrico e do ácido bromídrico, em todos esses compostos, o NOx é mais um, porque aqui ó, o hidrogênio está ligado a metais. Então, nesse caso, o cloro, o flúor, o iodo e o bromo é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. A segunda regra, vamos para o oxigênio. Mas antes de falar do oxigênio, ele pertence a que grupo lá na tabela periódica? Ele está lá no grupo 6, no grupo dos calcogênios, também conhecido, né, como grupo do oxigênio. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada de valência. Então, para completar, para adquirir estabilidade, ele tem uma tendência, né, de receber esses dois elétrons, de receber esses dois elétrons, para assim adquirir estabilidade. Então, na maioria dos casos, o NOx do oxigênio será menos 2. A exceção será quando a gente estiver diante de peróxidos e superperóxidos. Mas, professora, o que são peróxidos e superperóxidos? Esses compostos, né, os peróxidos e superperóxidos, eles contêm ligações oxigênio-oxigênio. Peróxidos, eles são compostos binários formados por dois elementos, em que um dos elementos é oxigênio e o outro pode ser o metal alcalino do grupo 1A, os metais alcalinos terrosos do grupo 2A, a prata, o zinco ou o hidrogênio. Então, nos peróxidos, o NOx do oxigênio é menos 1. Já nos superperóxidos, que são compostos inorgânicos binários formados por dois elementos apenas, em que um obrigatório é o oxigênio, e o outro elemento pode ser um metal alcalino ou um metal alcalino terroso. Então, nesse caso, o NOx será menos meio. Então, aqui temos exemplos de peróxidos. Peróxido de hidrogênio, peróxido de magnésio, peróxido de sódio, peróxido de potássio. Em todos esses compostos, o NOx do oxigênio é menos 1. Já que nesse superperóxido temos superperóxido de lítio, de bário, superperóxido de césio, o NOx do oxigênio nesses compostos será menos meio. Mas vocês devem estar aí se perguntando, mas professora, como é que vamos diferenciar quando a gente tem um peróxido e superperóxido? Normalmente, a fórmula molecular do peróxido é sempre, o oxigênio sempre vem como O2 e o superperóxido vem como O4. Já essa é uma diferença que vocês podem ver estruturalmente, né, na fórmula molecular deles. Então, quando vocês veem lá um H2O2, o Li2O4, vocês podem perceber que o H2O2 é um peróxido e o Li2O4, né, que é o superperóxido de lítio, é um superperóxido. Tem uma observação que eu quero fazer para vocês, que é sobre os fluoretos de oxigênio. O que são fluoretos de oxigênio? São quando temos compostos, né, com flúor e oxigênio. Nesses casos, o NOx do oxigênio será mais 1 mais 2. Mas por que o oxigênio ele apresenta NOx menos 2 na maioria dos casos? Nos peróxidos e superperóxidos, menos 1 e menos meio. E no fluoreto de oxigênio vai ser mais 1 ou mais 2. Por que será isso? Porque nesse caso, o flúor ele é muito mais eletronegativo. Então, o NOx ele não vai poder apresentar esse sinal negativo. Então, por o flúor ser mais eletronegativo, o oxigênio apresenta mais 1 ou mais 2. E aqui eu trago um exemplo para vocês. No fluoreto de oxigênio, aqui, ó, nesse OF2, o NOx do oxigênio vai ser mais 2, e na molécula de O2F2, o NOx em cada oxigênio é mais 1.
E aqui vamos parar na última regra, que são os metais com NOx fixos, sempre que estiverem em substâncias compostas. Por que esses metais eles possuem NOx fixos? Porque os metais do grupo 1 da tabela periódica e do grupo 2, eles têm essa facilidade de perder os seus elétrons, como eu já havia falado anteriormente, e sempre que eles estiverem em substâncias compostas, eles vão ter essa mesma tendência. Então, os metais alcalinos, que são os elementos do grupo 1A, o lítio, o sódio, potássio e por aí vai, o NOx vai ser mais um. Por quê? Todos esses elementos aqui, eles apresentam um elétron na sua última camada de valência. Então, eles vão perder esses seus elétrons com facilidade. Então, o NOx deles, sempre que eles estiverem em substâncias compostas, vai ser mais um. Já os metais alcalinos terrosos, que são os elementos do grupo 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, o NOx vai ser mais 2. Por quê? Da mesma análise que a gente fez para os metais alcalinos, a gente faz para os metais alcalinos terrosos. Eles têm 2 elétrons na sua última camada de valência e eles têm essa tendência de perder esses 2 elétrons da sua última camada. A prata, o NOx sempre será mais um quando estiverem substâncias compostas, não se esqueçam disso. O zinco, o NOx será mais 2 e o alumínio, o NOx será mais 3. Então, pessoal, vamos parar por. Então, na aula 2, na parte 2, veremos algumas outras regras, como metais com NOx variável, o cálculo de NOx, os outros elementos, né? O NOx dos outros elementos. Aplicaremos exercício. E eu vou deixar o link do vídeo, né? Do Mahjong Ken no link da descrição, ou na descrição do vídeo. Vou deixar o link para vocês, porque a partir dessas regras aqui que a gente viu até agora, dá para fazer o jogo. Lá tem a explicação do jogo e vocês já podem estar praticando. Qualquer dúvida, vocês me perguntam na próxima aula. Tudo bem? Gostaram da aula? E por hoje é só. E até mais. Tchau, tchau, pessoal.